Hoje temos connosco o Sérgio Oliveira, doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, investigador sénior em hidrogênio e células de combustível, sendo também vice-presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, ABH2, e coordenador da Comissão Técnica, Associação Brasileira de Normas Técnicas e ainda delegado do Brasil no IPHE. Paulo Brito, doutorado em Engenharia Química, professor no Instituto Politécnico de Porto Alegre, presidente do Conselho Técnico e Científico, coordenador do Centro de Investigação Valoriza, tem desenvolvido investigação em bioenergias, tratamentos ambientais de resíduos, corrosão de materiais e produção galvânica de energia em hidrogênio. E Edgar Fernandes é professor no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Engenharia Mecânica, investigador membro do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologias e Políticas de Desenvolvimento, IN+, tem pesquisado as tecnologias de combustão limpa, biogás mais hidrogênio, com ênfase em estudos matemáticos experimentais de processos de ignição de chama, instabilidade termoacústica e espectroscopia em ultravioleta invisível e desenvolvimento de sensores. É também diretor do Laboratório de Termofluidos, Combustão e Sistemas de Energia da IN+. Sejam muito bem-vindos. Esta é a hora de agir. Esta é a hora em que a lusofonia semanalmente aqui se reúne para conversar sobre soluções para a crise climática. Hoje o tema deste programa é o hidrogênio. Muito se tem falado em Portugal, mas muitas vezes pouco se tem acertado. E por isso trazemos a este programa a razão da ciência. 3 especialistas com longos anos de investigação e estudo deste tema para falar com profundidade e conhecimento sobre o hidrogênio. Este vetor energético da maior importância num futuro mix energético. Uma das razões para que hoje esta geração enfrente uma emergência climática foi a do poder económico e dos decisores políticos terem negado a ciência e terem continuado a queimar combustíveis fósseis como se não houvesse futuro. Por isso, num período de consequências, o interesse económico, o interesse público, não está mais relacionado com a economia neoclássica, mas sim com uma economia ecológica que estude e considere todos os caminhos rumo à descarbonização da economia. E nessa descarbonização temos de considerar as várias soluções. Em minha opinião, o sol e o vento, recursos endógenos em cada país, devem ser as fontes primárias para a produção de eletricidade. O problema da intermitência das redes elétricas pode ser resolvido através de investimento em sistemas de armazenamento de baterias eletroquímicas em redes de transmissão conectados com outros países. A mobilidade do futuro vai ser elétrica. Dentro de pouco tempo, os carros passarão a ser baterias sobre rodas. Mas a eletrificação não resolverá todas as necessidades energéticas. Por isso, importa estudar outras alternativas, onde temos que incluir o hidrogênio e outros gases renováveis. Hidrogênio que pode ser injetado nas redes de gás natural e produzido de forma descentralizada a partir da eletrólise das águas residuais de hectares, chamado hidrogênio verde, se for produzido a partir das energias renováveis. Hidrogênio que pode ser produzido através da metanação em centrais térmicas ou cimenteiras, ou ainda através da gasificação da biomassa, onde o processo Fischer-Tropsch poderá ser uma excelente solução para a produção de combustíveis sintéticos para a utilização, por exemplo, na aviação. Hidrogênio que pode ainda ser solução quando tivermos excesso de produção nos sistemas produtores intermitentes. Esta energia em excesso poderá sempre ser utilizada para produzir o hidrogênio. Estes dados e outros que os nossos especialistas nos trazem merecem um debate sereno e ponderado sobre realidades complexas que não devemos de todo simplificar, sobretudo num tempo de descarbonização da economia intenso, no qual a próxima década será decisiva. Por isso é que esta é a hora de agir. Sérgio Oliveira começava por si
O que é o hidrogénio? Porque é que este gás que é utilizado há tantos anos na indústria é hoje abordado como se tratasse de uma novidade? Será por ser este último degrau antes dos fósseis passarem a ser uma fonte primária do passado? Tudo bem, Ricardo, telespectadores, prezados convidados. O hidrogênio sempre esteve aí, né? Porque, para começar, cerca de 10% do nosso corpo, do corpo humano, é hidrogênio, né? Na verdade, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, totalizando mais de 70% em peso da matéria visível, tá? E ele queima nas estrelas pelo processo de fusão, né? No nosso planeta, o hidrogênio, é encontrado principalmente como constituinte da água, sendo o terceiro elemento em abundância, só atrás do oxigênio e do silício. Na crosta terrestre, é o nono elemento em abundância. Como hidrogênio gasoso é encontrado nas emissões vulcânicas, no gás natural e na estrutura de algumas rochas. Como elemento quimicamente combinado, se acha presente na água, né, 11% em peso, na matéria orgânica, como na madeira, na lenha, né, no gás natural, no petróleo e no carvão, os combustíveis fósseis. Agora, se utiliza o hidrogênio há muito tempo, ele não surgiu hoje, né? Na verdade, desde o início do século passado, as indústrias conhecem muito bem o hidrogênio. As pessoas, no dia a dia, elas utilizam os bens produzidos por essas indústrias. Por exemplo, a indústria que faz o transporte do próprio hidrogênio em dutos, o refino do petróleo precisa de hidrogênio, ele é utilizado em hospitais, na indústria e no comércio, na indústria siderúrgica, seja para refinar o aço, para melhorar as propriedades mecânicas do aço, seja no tratamento térmico desse mesmo aço, enfim, vários importantes ramos industriais utilizam o hidrogênio como matéria-prima vital nos seus processos há um século. Na história da civilização, isso é um aspecto interessante, né? Houve primeiro o uso da madeira, a lenha, que tem em sua composição mas muito, muito carbono. A partir da segunda metade do século XIX, começa a se utilizar o carvão, né? Que é um dos combustíveis fósseis, que ele também tem muito carbono, mas menos do que a lenha. Depois começou-se a utilizar o petróleo, que tem menos carbono do que o próprio petróleo, até chegar ao gás natural, né? Todos os combustíveis fósseis, que também possuem hidrogênio, sempre, emitem gás carbônico quando queimam pela combustão, né? Assim, a humanidade pode dizer que teve, entre aspas, sorte de utilizar fontes de energia, essas que eu citei, com teores cada vez menores do carbono, logo com menores emissões, porque se não fosse nessa ordem que surgiram todos esses combustíveis, as emissões hoje seriam muito maiores. O fim da história do uso dos combustíveis só pode ser o advento do hidrogênio, porque é isento de carbono. E para colocar aqui uma coisa para próximos debates, somente o hidrogênio verde realmente assegurará zero emissões. É este advento, Paulo Brito, do hidrogênio que pode ajudar a finalizar mais rapidamente esta era dos combustíveis fósseis, que temos de terminar o mais rapidamente possível para terminar com estas gigantescas emissões que ainda no século XXI acontecem? Então, cumprimentar em primeiro lugar a todos os telespectadores, cumprimentar também os meus colegas no debate e o Ricardo, agradecer o convite, dizer que é uma honra poder estar aqui a participar neste debate e com este tema. É um tema que, de facto, é extremamente importante e que vai ao encontro daquilo precisamente que o Ricardo disse. Portanto, nós estamos a viver problemas bastante graves ao nível do equilíbrio do nosso planeta e a principal raiz desse problema é claramente as emissões completamente excessivas que temos vindo a fazer ao longo das últimas décadas, queimando combustíveis fósseis. Portanto, há aqui uma necessidade de procurarmos alternativas a esses combustíveis fósseis. Não há dúvida que há vários caminhos possíveis, não estamos provavelmente a falar de um único caminho.
mas o vetor energético do hidrogênio pode efetivamente ser um caminho bastante interessante, quer em termos ambientais, claramente, portanto, como combustível produz água, portanto, isto na realidade, em termos, não tem impacto em termos ambientais durante a sua utilização, e se nós procurarmos obtê-lo a partir de outro tipo de fontes de energias renováveis, conseguimos também minimizar, ou eu diria quase em certas situações, terminar de facto com as questões das emissões de carbono, pois é de facto aqui um caminho extremamente interessante e que, portanto, nos permite dar um contributo efetivo para a descarbonização. Edgar Fernandes, faz sentido os Estados estarem praticamente todos, há na Europa uma estratégia para o hidrogênio, tem a ver com estas vantagens no futuro mix energético? Vê com bons olhos neste processo de descarbonização da economia uma utilização muito pertinente deste vetor energético? Muito bem, muito obrigado, muito bom dia a Carlos Ricardo e membros do painel e telespectadores. Antes de mais, obrigado pelo convite e é uma honra evidentemente estar aqui. Relativamente à pergunta, eu começava por dizer, e para ser muito pragmático, dizer o seguinte: parafrasear um ministro de energia e petróleo, salvo erro, egípcio, que nos anos 70 disse qualquer coisa assim no Fórum de Energia: a idade das pedras não terminou porque terminaram as pedras. E, portanto, ou seja, isto mostra que nós temos uma necessidade imperiosa de evoluir. Nós vivemos as últimas décadas em torno de um vetor energético de transporte de energia que foi o hidrocarboneto. E muitíssimo bem, exploramos o máximo que pudemos, só que, evidentemente, teve e tem associado a eles as emissões de CO2. E agora há uma necessidade de fazer uma transição. E uma transição pode ser suportada não só por este vetor, que é o hidrogênio, transportador de energia, como há outros elementos complementares. Estou a pensar também no metanol, estou a pensar na amónia, com os seus problemas específicos. Dentro desta linha de valor, desta cadeia de valor, que começa com agora a produção de hidrogênio até o consumo e misturas, a sociedade do hidrogênio, esta noção de hidrogênio, de necessidade de fazer a transição envolvida no hidrogênio, começou essencialmente com a presidência de Ronald Reagan nos Estados Unidos, por causa de um lobby poderoso americano que necessitava de dinheiro para fazer investigação. Depois, curiosamente, este assunto acabou por esmorecer. Porquê? Porque a necessidade de energia para fazer a hidrólise era excessiva. Então nós temos agora, eventualmente, uma fonte renovável, temos um armazenamento dessa energia que pode ser sob a forma de hidrogênio, depois temos a indústria tradicional que pode vir a utilizar isto, temos depois um transporte que é fundamentalmente estático ou dinâmico, um armazenamento estático, um transporte ou armazenamento dinâmico, pipelines, e depois temos os utilizadores. E agora, dependendo da região do país, dependendo da posição do país no globo, dependendo da fonte e da procura, nós vamos ter aqui cenários diferentes que eu acredito que se conjuguem no mix energético. Edgar Fernandes, nesta questão desses projetos futuros, uma questão que é levantada no debate, no espaço público, é muitas vezes a sustentabilidade financeira dos projetos, devido à imaturidade da tecnologia ainda. Sei que está a ser desenvolvida alguma investigação na área das bactérias, dos eletrolisadores, de processos químicos para utilizar materiais menos nobres. Isto não poderá também ser um sinal de que brevemente podemos ter um hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde, que é aquele que mais interessa, a preços competitivos face ao gás natural? O preço característico do hidrogênio depende muito da tecnologia, evidentemente associada. Nós estamos com os chamados TRLs,
enfim, médios. Já existem eletrolisadores no mercado e o objetivo, neste momento estamos com eletrolisadores característicos, se a memória não me falha, com valores de eficiência da ordem dos 60%, 70% e pensa-se que conseguiremos chegar a tipicamente valores de 80%. E há aqui um problema de scale-up, de aumento, portanto não é assim tão óbvio que se consiga fazer um scale-up linear, porque não é linear. Um dos modos, evidentemente, de reduzir o preço, qualquer que ele seja, é aumentar a eficiência. Massificar um bocadinho, democratizar um bocadinho a tecnologia e aumentar a eficiência. Nós estamos aqui a trabalhar, em particular no processo dos eletrolisadores, nos elétrodos, o processo físico de desmembrar uma molécula é um processo que acontece numa interface entre um material e a água, com íons, sem íons. Este é um processo absolutamente complexo e, de facto, a utilização de materiais nobres, platinas, por exemplo, vem acelerar e aumentar a eficiência, mas torna o produto mais dispendioso, mais caro. Agora, o que se assiste muito agora, recentemente, é a chamada surface engineering, que é a manipulação de superfícies e, portanto, isso permite fazer aqui um controlo de custos. Portanto, isso é um dos aspectos. O outro que me falou há um bocadinho das bactérias, são digestões anaeróbias utilizando uma classe de bactérias especiais. Há muito trabalho feito em Portugal, no Brasil também, e portanto, embora as hectares funcionem, no fundo isto é quase como se fosse uma hectare, há aqui um problema de escala e portanto é preciso ainda explorar um bocadinho mais. Portanto, não estamos na infância, mas, enfim, estamos um bocadinho na questão da adolescência. O que eu acho, pessoalmente, é que uma maneira de reduzir o preço é não esquecer que no processo de eletrólise nós temos também oxigênio. E é preciso também não esquecer que, se pensarmos em combustão, como eu faço hoje, se a opção for utilizar algum oxigênio para fazer a reação com, nomeadamente, o hidrogênio, então aí eu consigo, de facto, não ter o NOx nas emissões poluentes. Tenho um problema adicional. As temperaturas são tão elevadas que não tenho materiais provavelmente que aguentem aquilo. Nem vou conseguir pôr aquilo num fogão, num carro ou num esquentador. Certo? Mas pronto, é mais uma janela de oportunidade de investigação. Coisas que há muitos anos atrás se falava, só para nichos de mercado, nomeadamente a oxicombustão, hoje volta a ganhar algum relevo por causa do oxigênio de que raramente se fala na eletrólise. Penso que há um mercado para o oxigênio que vem ajudar a ter aqui um tempo de investimento mais curto. Muito bem. Paulo Brito, eu também, há também possibilidade de produzir hidrogênio a partir da biomassa, resíduos que podem ser usados para a produção de pilhas de hidrogênio a partir da gasificação, o que também pode ser útil, porque a biomassa, quando se mantém nos terrenos, na floresta, é também uma fonte de combustível e que pode explotar incêndios. Como é que vê este tema da utilização da biomassa? Pois, a questão da biomassa é de facto um recurso extremamente interessante e útil. E quando penso aqui em biomassas, estamos a pensar, ou neste momento, e como disse muito bem o Ricardo, pensar aqui de alguma forma de biomassas residuais. Como sabemos, nós temos vindo a aumentar consideravelmente os resíduos que produzimos e outro grande objetivo, e que penso que aqui a Hora de Agir também já tem vindo a falar mais que uma vez, é a questão da economia circular, não há dúvida. E, portanto, nós temos vindo a aumentar muito a nossa produção de resíduos. Nós, em Portugal, ainda há cerca de metade dos resíduos que produzimos que vão para aterro, portanto, sem qualquer valorização. Também aqui uma nota aos resíduos florestais que falou, e muito importante, podermos valorizar a própria floresta, valorizando os resíduos que ela própria gera, pois tem aqui vantagens a vários níveis, quer económico,
quer a nível ambiental, porque minimizamos claramente a questão, por exemplo, dos grandes incêndios, que é outro problema que temos em Portugal, mas nós podemos pegar em tudo isso como uma matéria-prima também para produção de gases renováveis, aqui de uma forma genérica. Estamos a pensar em metano, estamos a pensar em hidrogênio também. Portanto, temos várias tecnologias possíveis para o fazer, tecnologias que algumas delas já estão bastante desenvolvidas e, portanto, com grande maturidade e com TRLs, portanto, já bastante elevados, e que nos permite, por exemplo, produção de metano, produção de hidrogênio por gasificação. Ora, esta gasificação dos resíduos e a gasificação dos efluentes produz, essencialmente, como eu disse, dois grandes gases, o metano e o hidrogênio, em que eles próprios se podem converter um no outro. Nós temos uma infraestrutura de gás natural muito moderna, relativamente nova, que chega a praticamente o país e que, portanto, podemos utilizá-la claramente para fazer o transporte e o armazenamento deste tipo de gases. E que podem ser injetados até 10% de hidrogênio nessa rede de gás natural? Será esse o valor? Ou... Certo, a infraestrutura que temos permite, enfim, em termos mais teóricos, praticamente chegarmos aos 20%. É verdade que tudo isto requer ainda algum trabalho de investigação aplicado e alguns projetos no sentido de chancelarmos, digamos, esta infraestrutura. Enfim, admitindo uma evolução grande na componente do hidrogênio, pois a nossa própria infraestrutura podia, eventualmente, mais tarde, utilizar só o hidrogênio puro, enfim, podia ser outra vantagem. Mas, de qualquer das formas, na fase atual e nas próximas, diria, 2 ou 3 décadas, nós temos, de facto, uma infraestrutura minimamente preparada para uma dinâmica de gases renováveis e de hidrogênio. Paulo, eu agora perguntaria ao Sérgio Oliveira, nós falamos muitas vezes do hidrogênio como um vetor energético, como uma solução a considerar num futuro mix energético de um sistema descarbonizado, mas muitas vezes esquecemos da aplicação do hidrogênio, por exemplo, para a produção de fertilizantes. A amónia, quer-nos falar um bocadinho desses processos? Muito obrigado pela questão, Ricardo, uma questão realmente muito importante, né? Do mesmo modo que está se falando muito de hidrogênio, né? E está se falando muito de amônia também, né? Principalmente, né, para a questão da amônia, para o próprio Brasil, para o meu país, porque o Brasil é um país tem uma boa parte da sua balança comercial proveniente da exportação de produtos agrícolas e a utilização de fertilizantes no Brasil é muito grande. Claro, a amônia é utilizada para produzir fertilizantes, né, e outros produtos mais. Então, por exemplo, o Brasil não produz nada disso, por exemplo. Então, isso aí hoje em dia é um problema muito sério, discutido na sociedade e no governo brasileiro, como o Brasil vai manter a sua exportação de produtos agrícolas. Agora, o hidrogênio ele tem 2 papéis cruciais. O primeiro papel crucial, ele é uma fonte de energia primária ou secundária. Depois eu falo por que primária, porque é muito mais fácil produzir o hidrogênio de uma outra fonte, ou seja, ele sendo uma fonte de energia secundária, da mesma maneira que a própria eletricidade é produzida a partir de outras fontes de energia. E o segundo papel crucial dele é como matéria-prima para a produção de bens industriais há mais de 100 anos, que é o caso próprio da própria amônia. Ou seja, a minha ideia, né, inclusive que nós, na Associação Brasileira do Hidrogênio, conversamos muito com os atores que estão pesquisando e trabalhando na área do hidrogênio no Brasil, para nós fazermos uma abordagem conjunta. Por quê? Tanto do lado energético do hidrogênio, quanto do lado como matéria-prima que já é utilizada pela sociedade. A ideia, ao abordar os dois juntos, para o futuro, é claro, o hidrogênio será parte do mix de energéticos. Agora, só para finalizar essa parte, eu citei fonte primária porque
O hidrogênio, que a gente pensa em fonte primária, somente se nós o concentrássemos fisicamente do ar, onde ele é 0,5 partes por milhão, é muito pouco, seria difícil, muito caro concentrá-lo fisicamente, porém, nos últimos anos, já está sendo explorado industrialmente no Mali algumas jazidas de hidrogênio natural. Então, isso aí seriam umas fontes naturais de hidrogênio para uso como energia primária, ou seja, o hidrogênio está abrindo mais ainda o seu leque de utilização. E espera-se que ele vá conviver muito bem com os demais pela flexibilidade que ele tem de conversão para eixos energéticos e vice-versa. O Hora de Agir hoje é sobre hidrogênio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos dentro de muito poucos segundos para a segunda parte. Estamos de regresso para a segunda parte deste Hora de Agir. Hoje o tema é o hidrogênio. Temos connosco Edgar Fernandes, Sérgio Oliveira e Paulo Brito. Estamos a falar sobre o hidrogênio, um vetor energético que pode desempenhar um papel muito importante num futuro mix energético. Eu gostaria de agora lançar um desafio ao professor Edgar Fernandes. Porquê é que as pessoas têm tanto medo do hidrogênio? Ele já era utilizado em Lisboa, penso que na década de 70, no gás de cidade, é utilizado nas refinarias. Os próprios aviões, corrija-me se estiver enganado, penso que também já utilizam também o hidrogênio. Será por esta ideia de ele ser um gás muito inflamável? Será por estar armazenado a altas pressões, julgo na ordem dos 700 bars em alguns casos, que é muito mais do que o gás natural que alimenta o GPL que nós tínhamos em alguns dos carros, que penso que estaria a cerca de 18 bars. Porquê é que as pessoas têm este receio? Qual é a origem disto? A tecnologia ainda não permite níveis de segurança onde nós possamos estar mais tranquilos relativamente à utilização do hidrogênio? Esta questão de segurança e estes receios eu acho que são legítimos por parte de uma sociedade. É tudo uma questão de percepção. Até tipicamente em 1998 nós tínhamos em Lisboa o gás de cidade com hidrogênio, mas com bastante vapor de água, porque permitia funcionar como uma espécie de selagem para a difusão do hidrogênio a partir das paredes do tubo, sendo que os tubos tinham na sua maioria constituição também de chumbo. Hong Kong, por exemplo, tem neste momento um gás de cidade com, salvo erro, 50% a 60% de hidrogênio na rede. É evidente que isto exige sistemas preparados para. A questão aqui, neste momento, estes receios surgem porquê? Porque nós estamos a tentar fazer esta transição, ou todo mundo está a pensar fazer esta transição energética, massificando a introdução e a utilização de hidrogênio, esquecendo também, muitas vezes, os gases renováveis, como o Paulo Brito disse muito bem. E esse é um trabalho que nós temos feito, que é, de alguma maneira, controlar a reatividade do hidrogênio e aquilo que as pessoas mais têm receio, utilizando a presença de gases renováveis, nomeadamente o biogás, até mesmo o próprio CO2, que ajuda a controlar a reatividade do hidrogênio. Então temos aqui dois aspectos. Um deles é o armazenamento. Hoje em dia, com materiais compósitos, nós já conseguimos ter sistemas e reservatórios de combustível e para hidrogênio a 700 bar com níveis de segurança elevadíssimos. Mas é uma questão de percepção, é o receio legítimo que as pessoas têm de ter um reservatório ao pé de casa a 700 bar. A segunda tem a ver com, e no caso particular daquilo que eu faço, com a queima, uma vulgar queima. Quando eu faço estas misturas de gás natural com hidrogênio, de biogás com hidrogênio, a maneira como esta mistura reage ou se comporta depende das concentrações, depende das propriedades termodinâmicas de cada um dos gases e depende da reatividade de cada um. E agora isto vai variar e não linearmente. Essa é que é a questão, esse é que é o grande desafio. Professor, diga-me só uma coisa, mas havendo essas misturas de vários gases, há uma redução daquilo que é a inflamabilidade do gás e mesmo as pressões a que o gás está nesses reservatórios ou nessas condutas, ou também se mantêm pressões dessa ordem? Há de facto, porque repare, nós estamos a falar de 10% em volume de hidrogênio
numa mistura de, por exemplo, metano. Estamos a falar de pesos moleculares radicalmente diferentes, estamos a falar de massas específicas radicalmente diferentes, estamos a ver diferentes. Eu estou com 10% de hidrogênio contra 90% de metano. E, portanto, não preciso de ir a pressões tão elevadas. É evidente que isto não é descarbonização perfeita, não é só o hidrogênio, mas é exatamente aquilo que nós vamos ter que ter neste processo de transição. Porque, repare no seguinte, se a opção for descarbonizar a 100% e irmos para uma queima, no caso particular da combustão de hidrogênio, eu acabo com uma reação química que só emite luz no espectro do ultravioleta, à volta dos 308 nanómetros, onde eu não vejo. E, portanto, isto implica ter um conjunto de sensores preparados para... É evidente que isto não é aplicável ao nível doméstico. Por outro lado, era preciso dotar a molécula do hidrogênio, ou a mistura de hidrogênio, com aromáticos, não é? Exatamente para se poderem detectar, sobretudo pelo olfato. E, portanto, a ideia aqui é que a presença de outros elementos que não o hidrogênio, como o metano, que reage, tem um índice de reatividade inferior ao do hidrogênio. O próprio CO2, que é um poço de energia e que vem via biogás, ajuda a controlar a reatividade do hidrogênio. E, portanto, é uma maneira, eu diria, inteligente de fazer misturas, valorizar o que nós temos de resíduos, chamada valorização energética de resíduos, e trabalhar aqui um bocadinho neste contexto da economia circular. Sérgio, qual é a sua visão relativamente a esta questão deste medo que as pessoas têm do hidrogênio? Ele está fundamentado na ciência ou entende que neste momento a segurança já atingiu níveis que podemos estar descansados ou termos perto de casa estas pressões elevadíssimas de um gás muito inflamável? Ou poderá também ser esta solução da mistura de gás uma solução no sentido de diminuir essa perigosidade? Eu penso que o hidrogênio tem a mesma história, a mesma característica de outros energéticos. Estou falando de maneira qualitativa. Por quê? Toda vez que um novo energético, com nova fonte de energia é utilizada, a sociedade, de alguma maneira, ela tem que se adaptar, tem que se acostumar a utilizar esse energético. Por exemplo, nos postos de abastecimento de gasolina, de gasóleo, né, sempre há questão de segurança da pessoa não poder acender uma fonte de ignição, não pode fumar, por exemplo, né? Ou seja, as pessoas, né, a sociedade se acostumou a utilizar esses energéticos, esses combustíveis, né? Como eu citei, gasolina, gasóleo, etc. Né? Agora, com o hidrogênio, a sociedade vai ter que se adaptar, né? Pode vir não só do próprio cidadão, mas pode ser tomada a partir de governos, a partir de diversos fóruns, né? Inclusive, eu participo, representando o Brasil, o grupo de trabalho de regulamentos, códigos, normas e segurança da IPHE. IPHE é a Parceria Internacional para o Hidrogênio e as Pilhas a Combustível na economia, né? E o Brasil participa, mas vários países da Europa e outros, né? Não sei porque Portugal não está ainda, viu? Mas, então, participa, e nesse grupo de trabalho existe essa mesma percepção, essa que eu estou falando para vocês, porque a ideia nesse grupo é criar consensos pré-normativos e pré-regulamentares, né? Claro, para que mais tarde os oficiais, as pessoas que fazem normas, os que tomam decisões políticas, os que vão adotar políticas públicas para a adoção do energético hidrogênio, tenham conhecimento mínimo para poder tomar as decisões mais acertadas. Ou seja, eu acredito, quando passamos a utilizar o hidrogênio no futuro, já estamos utilizando. As indústrias, como eu relatei no outro bloco, há 100 anos já utilizam nos seus processos industriais o hidrogênio. Ou seja, os trabalhadores, os técnicos, os pesquisadores, os engenheiros que trabalham, que lidam com os processos que usam hidrogênio nas várias indústrias que eu citei desde 100 anos atrás, eles já se acostumaram com o hidrogênio. Então, a sociedade também
né, vai se adaptar também com um planejamento eficaz, né, de cada governo, de cada região. Eu tenho esse sentimento positivo. Paulo, nós temos hoje, pelo menos há esta reflexão que é feita entre como é que será a mobilidade, como é que será a mobilidade do futuro, se estaremos perante uma mobilidade movida a carros elétricos, portanto a termos uma bateria sobre rodas, ou então a utilização de células de combustível. Eu imagino, e pego nestas palavras anteriores, imagino, por exemplo, uma área de serviço com um reservatório de 700 bares, e lembro-me que uma vez fui abastecer o carro com gás natural e fiquei com a mão quase congelada. E o gás natural tem muito menos pressão do que o hidrogênio. Como é que nesta questão da percepção que está aqui a ser muito levantada, como é que fica esta lógica do consumidor? Porque se olharmos para isto, eu vou preferir sempre ligar uma ficha à tomada para carregar um carro elétrico do que correr estes riscos todos numa área de serviço. Como é que o Paulo olha para esta problemática? A minha resposta vem um pouco no seguimento, de facto, das intervenções anteriores. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não estamos a falar sempre de um mix. Portanto, não estamos a falar de uma solução única, estamos a falar de várias soluções e que se vão implementando e que vão concorrendo umas com as outras e que vão fazendo cada uma o seu percurso. E relativamente à questão elétrica, pois iremos continuar também a crescer com a mobilidade elétrica, mas eu também gostaria de dizer que o carro, o veículo a hidrogênio também é um veículo elétrico, é a mesma coisa. Portanto, também é verdade que podemos utilizar o hidrogênio no motor de combustão interna, mas não é, na realidade, essa a estratégia que estamos a seguir e não é esse o caminho que estamos a traçar. Portanto, estamos a traçar o caminho com os veículos a hidrogênio são, na realidade, veículos elétricos, e em vez de terem uma bateria, atualmente, de lítio, temos uma bateria, uma célula de combustível em que armazenamos hidrogênio. É verdade que armazenar a 700 bares parece que cria alguma confusão, como dizia aqui o Ricardo, mas enfim, eu não me parece que isto neste momento seja efetivamente um grande problema. Nós temos já níveis de segurança elevados para este tipo de materiais e temos muita experiência ao nível industrial de tratar com todos estes assuntos e, portanto, não me parece que isso seja um problema. Há aqui um problema, de facto, se quiser, de custo, isso é verdade, portanto, ou seja, nós estamos aqui a falar de tecnologias, portanto, que envolvem um custo mais elevado e, portanto, daí também a necessidade de termos um período de transição e com algum apoio, enfim, de todos nós para que esta estratégia possa se desenvolver. Portanto, não é possível, neste momento, este tipo de tecnologia não é ainda completamente competitiva. Bom, mais ou menos, porque na realidade se começarmos a comparar, e nós temos alguns trabalhos nessa área, se começarmos a comparar o custo de produção do hidrogênio, portanto o custo de produção, ele neste momento está conseguimos ter custos muito similares ao do diesel, por exemplo, e portanto em termos de percorrer uma distância equivalente. Portanto, vamos lá ver, resumindo um pouco, portanto, nós vamos trabalhar num mix, portanto, vamos ter várias formas, vários combustíveis, queremos claramente que todos eles tenham uma base renovável e sustentável e portanto, o caminho penso que será este nas próximas décadas, em que o hidrogênio também tem o seu papel e os gases renováveis e todo um conjunto de outros combustíveis líquidos e que possam ser utilizados em motores altamente eficientes, como nós temos vindo a desenvolver ao longo das últimas décadas. Obrigado, Paulo Brito, obrigado, Sérgio, e obrigado, Edgar Fernandes, pela interessante conversa que tivemos hoje sobre este tema que está na ordem do dia, o hidrogênio. Eu pedi ao Sérgio Oliveira um minuto final. Para quem é o seu minuto final?
o meu minuto final vai para 3 atores. Primeiro, eu agradeço o apoio da minha instituição no Brasil, o INMET, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, onde sou pesquisador sênior, e também a Associação Brasileira do Hidrogênio, a BH2, né? Onde sou o vice-presidente, pelo apoio. E o terceiro ator, eu gostaria de erguer um louvor, né, ao Fórum da Energia e Clima, realmente excelente essa iniciativa, a você também, Ricardo Campos, excelente condução não só desse programa, né, que deve estar agradando, acho que deve estar agradando aos telespectadores, agradecer a alta qualidade dos 2 debatedores que estão aqui comigo, excelente também, realmente foi uma experiência ímpar. E só para lembrar também que diversos países, os 40, já têm os seus planos nacionais de hidrogênio e de hidrogênio verde. Portugal, parabéns, lançou o seu no final de 2019 e o Brasil vai fazer o seu em breve, inclusive porque o Plano Nacional de Energia para 2050 do Brasil finalizou recentemente, o documento final será lançado em talvez no próximo mês, e lá constam diversas ações de hidrogênio e pilhas a combustível a serem feitas no Brasil até 2050. Então, esperamos que o nosso Plano Nacional de Hidrogênio saia logo depois também. Muito agradecido, foi uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Muito obrigado. Paulo Brito, para quem é o seu minuto final? Pois eu também gostava de agradecer novamente este convite e dizer que nós temos vindo, nós em Portugal, de uma forma genérica, mas também nestas instituições que estão aqui representadas, quer dizer, há aqui um trabalho grande na área da investigação aplicada. Nota-se de facto uma dinâmica muito interessante ao nível até empresarial com esta dinâmica do hidrogênio. Há de facto algumas vozes críticas, é verdade, há alguns problemas, é verdade, mas isto faz parte da evolução e portanto estou convencido seriamente que o hidrogênio é claramente um vetor de futuro e o hidrogênio a partir de várias fontes, nomeadamente também a biomassa, e que iremos nos próximos anos ter este vetor a crescer e a implementar-se. E, portanto, eu acho que dar também aqui os parabéns ao Fórum de Energia e Clima por esta iniciativa e por todas as que têm vindo a avançar e a promover nesta área da sustentabilidade, que precisamos, de facto, de alertar claramente o mundo e as pessoas para esta necessidade e para esta preocupação. Muito obrigado. Edgar Fernandes, o seu minuto final. Ora bem, antes de mais agradecer e dar os parabéns ao Fórum por esta iniciativa e como todas as outras que tem, agradecer e cumprimentar evidentemente aqui os membros do painel e só dizer o seguinte, para que o futuro energético de facto seja um mix de fontes de energia, onde o hidrogênio entra, onde entra de facto os gases renováveis, estamos sempre a falar neste contexto da economia circular e da sustentabilidade e da renovação, porque só assim é que eu acho que nós vamos atingir aquilo que não é uma descarbonização total, porque nunca poderá ser, evidentemente, porque há nichos de mercado que precisam efetivamente de carbono, mas que vamos de facto evoluir e caminhar nesta transição. Sendo isto uma transição, temos as dores de crescimento, os tais receios que toda a gente manifesta ter, portanto só fazem parte deste processo evolutivo. E nesse sentido, em Portugal, muito se tem feito, há um grande dinamismo agora em torno destas questões do hidrogênio e estamos à espera a qualquer momento, ficam aqui em primeira mão, da constituição do primeiro laboratório colaborativo em hidrogênio em Portugal. Obrigado. Obrigado a todos, também obrigado pelas palavras de incentivo. Hoje falámos de hidrogênio, esta foi a Hora de Agir. Voltamos para a semana, à mesma hora.